que está escrito aí? Pois muitos são, mas poucos. Muitos são, mas poucos. São os escolhidos. Amém? Coloque a mão no seu coração. Fale com Deus agora. Fale com o Pai. Nós não vamos pedir que o Senhor venha abençoar a tua palavra. A palavra do Senhor é santa e abençoada. Você vai orar pedindo que Deus venha me abençoar, me usar. Que o Senhor possa falar através da minha vida. E que nós, como igreja, eu, você, nós, sejamos abençoados, tocados, purificados através da palavra. E que a palavra do Senhor ela venha a ser impregnada na minha e na sua alma, no seu espírito, e que nós possamos, após ouvir essa palavra, colocarmos em prática em nome do Senhor. Oremos, fale com Deus agora, abra a tua boca. Oh Deus querido, Deus amado, Pai maravilhoso, Deus todo-poderoso, eu coloco a minha vida nas suas mãos, mais uma vez, meu Deus. Peço perdão se pequei por pensamentos, palavras, omissões. Oh Deus querido, estou na total dependência de Ti. Senhor, eu não abrirei a minha boca, não falarei uma só palavra, se o Senhor não falar através da minha vida. Fica, meu Pai, e fale com a Tua igreja. Fica, Senhor, e me usa, me cubra com Teu sangue, derrama sobre mim a Tua unção. E o teu óleo fresco sobre a tua igreja, que o teu Espírito venha falar, que o teu Espírito venha se manifestar sobre as nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar na presença do Senhor. Glória a Deus por você que ficou em pé, em reverência à palavra do Senhor. Você, meu querido e meu amado, que veio aqui para ouvir o Senhor, Deus falar com você. Muitas pessoas dizem, hoje eu vou buscar a palavra. Essa palavra não é para a irmã Maria, nem para a irmã Abobrina, nem para a Setembrina, nem para o irmão Felisbino, que não veio hoje. Essa palavra é para mim primeiro, e depois para cada um que está aqui, amém? Às vezes, né, irmã, nós pensamos, se fulano estivesse aqui hoje. Quem nunca pensou assim? Não fale, não precisa. Se fulano estivesse aqui para ouvir Deus falar com ele. Não, irmãos, a palavra não é para o fulano que não veio. Não é para os irmãos que viajaram. Glória a Deus, trabalharam, fizeram os 12 dias. Tem gente que foi para o Monte ontem com os pastores, né? Tem gente indo, tem gente chegando. A nossa querida pastora, a Célia Maria, chegou, que benção, está fazendo falta. Esse lugarzinho aí, a gente olha, já vê o seu rosto brilhando, né? Essa pastora é uma bênção de pessoa, de serva, né? Faz falta na casa de Deus. Mas a pastora hoje está recebendo o que plantou, o que semeou, né? Ela criou os filhos sozinha, com muito amor, com dificuldade, formou os filhos, são todos formados, têm faculdade, e hoje eles trabalham, têm emprego ótimo, em multinacional, trabalham fora do país. E quando é assim, gente, eles nas férias, cada um quer levar ela para viajar mais longe. Aí ela vai para tudo que você imagina. E não é dentro do Brasil só não, é fora, né? E ontem, quando ela chegou, ela disse que tem muita bênção para contar, foi em lugares lindos, né? Ali pôde glorificar o nome do Senhor. Não tivemos tempo de conversar, só de longe, né? Mas eu sei que essa mulher, irmãos, hoje ela colhe o que ela plantou. Hoje os filhos devolvem amor, carinho, mas também investindo nela, não é verdade? E eu fico feliz quando eu vejo isso acontecer, né? Fico feliz de ver os filhos dando carro novo para ela, os filhos resolvendo, assim, mãe, tudo que nós fizermos para a senhora é pouco diante do que a senhora fez para nós. Veja, irmão, que coisa gostosa, não é, pastor Amadeu? O senhor vê filhos agradecidos, reconhecendo o valor e o amor desta mãe. Vamos, eu fico olhando esse gesto e eu digo, que coisa maravilhosa. Que mais filhos possam, né? Ou que todos os filhos possam proceder desta maneira. Amém? Mas, irmãos queridos, o tema da mensagem, escolhido por Deus e para Deus.
Diga, eu sou escolhido por Deus e para Deus. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você para Ele. Amém, igreja? Ah, Deus escolheu eu para mim mesmo. Deus escolheu eu para me ter vida plena. Deus escolheu eu para ser feliz. Deus escolheu eu para me abençoar. Sim, também. Mas o principal motivo de eu e você sermos escolhidos é para Ele. É para sermos usados por Ele. É para ser instrumento na mão dEle. É para ser canal de bênção na mão dEle. Irmãos queridos, irmãos amados, entre milhares nessa cidade, uma cidade com quase 200 mil habitantes hoje. Está vindo muita gente de fora para cá. Uma cidade aí que o censo diz que é 180, mas tem muito mais. Né? Olha aí, irmãos, essa cidade, entre milhares nessa cidade, você, nós, fomos escolhidos por Deus e para Deus. Coloca isso na tua mente, no teu coração, na tua alma. O Senhor te escolheu para Ele. O Senhor escolheu para a glória e o louvor dEle, Ele diz lá no Velho Testamento. Que quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe para Ele. E nós acabamos de ler um versículo muito conhecido. Mateus 22:14, aonde diz que muitos, milhares são meus queridos, chamados. Mas poucos são os escolhidos. E eu digo, menos ainda permanece. Sim ou não? Menos permanece. Muitos vêm naquela coisa do primeiro amor, mas não permanece. Não permanece na presença do Senhor. Irmãos, quem deveria ser os muitos? Os chamados. Mas não, irmãos. Quem? Não são. Chama-se muitos, mas não ficam. Não ficam, só ficam quem? Aqueles que realmente reconheceram ser escolhidos por Deus. E quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não escolhe para ser cesto de lixo. Ele não escolhe para ser simplesmente ouvinte. O Senhor escolhe e o Senhor espera dele frutos. Num concurso público, são reconhecidos e são escolhidos os que tiveram melhor desempenho, notas maiores, não é assim? Todos ficam ansiosos para ver a lista, para ver se ele está classificado, se ele está pontuado, em que número ele está, se ele passou em primeiro, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não é isso? Foram aprovados, foram selecionados e ficam ansiosos para serem chamados. Assim é na vida, não é? Assim é no dia a dia. Assim procedemos. Queremos estar em primeiro lugar. Queremos estar em segundo, queremos estar em terceiro. E às vezes até torcemos para alguém que está em terceiro, quarto, desista, não queira fazer aquela faculdade, amém? Para nós entrarmos no lugar. Irmãos, é assim, é uma realidade. É uma realidade. Isso na vida física, na vida material. E na espiritual? É assim também? Será que tem gente na fila torcendo? Tem gente todo dia olhando? Tem gente preocupado em servir, em fazer o melhor? Ah, Deus me chamou, eu vou falar com Ele, quero saber o que Ele tem para mim. Irmãos, é assim que procede lá fora. E quando é algo de Deus, espiritual? Se nós fomos escolhidos é porque nós já somos aprovados por Deus. Ai, sabe o que é, pastora? É que eu, sabe? Não sei não. Fala para Deus, não fala para mim não. Sei não, você não falou? Sabe, pastora? É que eu acho que eu não tenho capacidade. Ah, é?
O Senhor não chama os capacitados, Ele chamou você e Ele quer te capacitar. Se você quiser, Ele vai capacitar. Ele vai derramar uma unção de poder, de autoridade, de domínio, de sabedoria sobre você. E o mal, você terá tanta autoridade, que quando você erguer a mão, o mal vai sair, o diabo vai cair por terra. Você vai abrir a tua boca e Deus vai te usar. As pessoas vão parar para te ouvir. Aleluia! Oh, irmãos queridos, lá fora são escolhidos melhores. E eu quero dizer para você, Deus, Ele te escolheu para fazer de você um melhor. Mas não importa a sua situação hoje, aquele que capacita, aquele que restaura, aquele que faz de mim, de você, um vaso novo, Ele está aqui nesta tarde. E se você não desistir, não passar a sua vaga para outro, Ele diz que Ele tem coisas grandes para você. Aleluia! Ah, pastora, eu já passei pela prova, eu já passei para a seleção, e agora, pastora, eu vou entrar numa grande firma. Você sabe o que o seu patrão espera de você? Obediência, fidelidade, isso, e produção. Obediência, fidelidade e produção. Não é o que o seu patrão espera do senhor? Quantos anos o senhor trabalha naquela firma? 24 anos. Meu Deus, uma vida toda. 24 anos. O senhor continua produzindo até agora? Cada dia mais, não é? Cada dia mais. Por isso ele é querido. O pastor disse que ele já é sócio lá. Irmãos, ele entrou lá com objetivo. Ele tinha um objetivo, ele queria trabalhar. Ele queria fazer o melhor. Ele queria produzir e ele continua produzindo. Por isso Deus o manteve, o patrão o deixou naquele lugar. Com a bênção de Deus, ele conseguiu ser um funcionário abençoado. Ser um dos melhores ali. 24 anos no lugar, já está para aposentar, meu Deus do céu. Não é fácil. E você talvez diga para mim assim, pastora, eu até pensei, eu até senti uma vontadinha de fazer a obra do Senhor, mas a vontade passou. Misericórdia, não passa a tua vaga para ninguém, porque mais tarde você poderá se arrepender. E aí, a oportunidade que você perdeu não pode ser recuperada. Existem 2 irmãos gêmeos, né? Uma chama a oportunidade e outra arrependimento. Se você não aproveitar a oportunidade, você vai ficar com arrependimento. E você poderá dizer um dia, eu poderia ter sido um instrumento nas mãos do Senhor, mas eu desisti, eu não tive coragem. E eu sei que eu sou um escolhido de Deus. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Nesses meus quase 40 anos de ministério, muitas coisas aconteceram. Eu achei que já tinha visto tudo, não vi não. Está acontecendo muitas coisas novas. O inimigo está tendo umas estratégias novas por aí. Mas eu sei que Deus, Ele é todo poderoso para desfazer toda a obra do diabo. Por isso o Filho de Deus veio a esse mundo. Ele se manifestou. Para o quê? Desfazer toda a obra do diabo. Mas voltamos ao texto. O escolhido, ele tem que conhecer o seu Senhor. Ele tem que estar presente diante do seu Senhor. Ele precisa conhecer aquele que ele serve. E de que maneira nós vamos conhecê-lo? Estando na presença dele, amém? É na presença do nosso patrão, do nosso Senhor, que eu e você vamos, do nosso Salvador, que eu e você vamos crescer, que nós vamos nos fortalecer, que nós vamos adquirir conhecimento e sabedoria, porque isso é necessário. Irmãos queridos, não existe alguém na Bíblia que passou por tantos tormentos, tantas provações, como Jó. Você conhece a história de Jó? É o livro anterior a Salmos. E você vê como começa o livro de Jó, dizendo quem era Jó. Um homem reto, fiel,
Um homem que temia Deus, um homem que desviava do mal, um homem que adorava o Senhor de corpo e alma e espírito. Um homem que fazia constante, que trazia constantes ofertas, sacrifícios ao Senhor. E veja, irmãos, ele foi provado. Por quê? Porque o inimigo disse que tudo estava bem com ele, só porque ele tinha tudo. O inimigo falou assim: eu quero ver se ele perder, se ele vai continuar te adorando. Ô pastor, é tão fácil glorificar as coisas, glorificar a Deus, dar glória, dar aleluia, quando tudo está bem, né? Difícil é quando as coisas acontecem contrária nas nossas vidas. Mas é nesse momento que nós temos que glorificar o Senhor, nosso Deus, aleluia. Então o Senhor o escolheu para a sua glória, para o seu louvor. Você é escolhido para Deus, você foi escolhido por Deus e para Deus. Deus te escolheu para você ser um instrumento de louvor e de adoração a Ele. Não insista, nós estávamos falando de Jó, né, irmãos queridos. Você vê logo no primeiro capítulo de Jó, nós não temos tempo para ficar lendo, mas no primeiro capítulo fala quem era Jó. Ali nós vemos Jó sendo a identidade de Jó espiritual. Quem era Jó diante do Senhor? Mas nós vemos logo depois, no capítulo 2, no versículo 9, diante do começo da sua aprovação, a mulher de Jó olhar para ele e falou assim: eu não sei por que você ainda perde tempo adorando esse teu Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre. Não foi isso que ela falou? Amaldiçoa e morre. Sai desse sofrimento, é isso que ela estava dizendo. Mas se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver lá no capítulo 19, né? Versículo 1, ele se identifica. Deus fala das suas características espirituais. Versículo 2, a mulher tenta tirar ele dos caminhos do Senhor e matar a fé dele. Mostrando para ele a realidade que ele está. Quantas vezes o inimigo quer, irmãos, falar no nosso ouvido? Quantas vezes o inimigo quer mostrar as coisas negativas? E olha, ele é especialista, o inimigo. Fala nem o nome dele que não vale a pena. Especialista de colocar lente de aumento. Para você ver o problema muito maior. Para você ver um problema grande. Você não tem que ver o tamanho do seu problema. Você tem que estar sempre declarando o tamanho do teu Deus, aleluia. E do que o teu Deus é capaz de fazer. A mulher de Jó aqui, irmãos, ela estava sendo instrumento na mão do inimigo, porque ela disse: que é isso? Você ainda retém sinceridade. Se você ler lá, você vai ver, 2:9. Você ainda mantém sinceridade. Você ainda mantém fidelidade com esse Deus. Amaldiçoa ele e morre. Aí nós vemos, ele aguentou aquilo. Mas no capítulo 19, no versículo 25, ele fala com legalidade, ele fala com convicção, com certeza. Eu sei que o meu Redentor vive, ele está vivo e que por fim ele se levantará para me socorrer. Ele se levantará sobre a terra, aleluia. Para quê, irmão? Para me levantar do pó, para me levantar da cinza, para me levantar do monturo, para me levantar dessa situação, aleluia. Irmãos queridos, por nenhum momento ele deixou de glorificar e de anunciar o seu Deus como um Deus que realmente age, um Deus que ouve, que vê, que faz e que responde às nossas orações, as nossas necessidades, aleluia. Por quê, irmãos? Porque o escolhido, ele não teme as barreiras, as dificuldades, as lutas, as provações. Você pensa que é melzinho na chupeta? Você pensa que ser pastor é só estar aqui, bonitinho? Ai, irmão, um dia uma pessoa falou para mim assim, sem saber, né, a procedência do que estava em nossas mãos, né, um carro novo, disse assim: eu quero ser pastor. Ele nem sabe se eu comprei, com dinheiro eu comprei.
Nem sabia que eu vendia um sítio para comprar. Nem sabe. Aí disse, um dia eu quero ser pastor. Eu falei, seja, eu te convido. Eu pago o Instituto Teológico para você. E quero que você seja pastor. E você vai ver. O que é ser pastor? Pastor é chamado, pastor é ser escolhido, pastor é não dormir, pastor é não ter vida própria, pastor não é fazer a vontade dele, mas fazer a vontade de Deus. Pastor, irmãos, é sair da sua família. Hoje eu fui bombardeado o dia inteiro. A minha família está reunida na casa de campo de um dos meus irmãos. Está todos meus irmãos lá, pescando, dando tucunaré que você nem imagina. Pescaram lá mais de 100 quilos de peixe, misericórdia, eu amo pescar. E mostra para mim toda hora. E diz, você não vem? Você não vem? Você não veio passar o Natal? Você não veio passar o dia de ano? E quando você vem? Quando for a hora certa, no momento de Deus, porque agora eu estou ocupado com as coisas do meu Pai, aleluia. Mas hoje eu escrevi, em breve eu vou, e eu vou em nome de Jesus. Você está entendendo, irmãos? As pessoas olham, né, irmãos queridos, e nos julgam e diz assim, eu vou ser pastor, venha ser pastor. O Senhor está convidando hoje pessoas realmente para se colocar na brecha, pessoas realmente para colocar a mão no arado e não olhar para trás, aleluia. Ser pastor, irmãos, é deixar tudo. Colocar a mão no arado e não olhar para trás, olhar para frente, olhar somente para o Senhor, nosso Deus, aleluia. Ser pastor, irmão, ser escolhido, abraçar a missão, é fazer como meu filho fez. Na época que o meu filho foi para o ministério, eu não sabia o que ele estava passando, as provações, porque ele não contava, ele só contava os milagres, as bênçãos. Mas um dia eu recebi na minha casa, recebi numa casa, morava num bairro nobre, na cidade de Palmital, tinha uma casa muito boa, compramos lá uma casa muito boa. Eu estava lá e eu recebi um missionário que veio lá de Minas para ir para o Mato Grosso. Então eu mandei um dos meus carros buscar a pessoa na rodoviária. E quando ele chegou em casa, ele olhou maravilhado para a minha casa. E quando eu coloquei o almoço, porque eu amo cozinhar e servir bem os meus visitantes, ele começou a chorar. E ele, pensando que eu sabia o que estava acontecendo com o meu filho, ele disse assim, e pensar, pastor Alecros abriu a porta para mim. Eu estou estudando, eu estou agora aqui em estágio, estou indo para o Mato Grosso em estágio. E eu estou lá me formando na escola Jeová Jireh. E eu moro com o pastor Alex, ele abriu a porta da casa. Ele repartiu comigo os sapatos que a senhora manda, as roupas que a senhora manda. Mas quando eu sentei nessa mesa, eu não aguentei. E eu comecei a chorar. E conforme aquele moço foi falando, ele não chorou sozinho, eu chorei com ele. Porque ele disse, eu e meu amigo pastor Alex, muitas noites, nós subimos no pé de jabuticaba e comemos jabuticaba verde, madura, com casca e tudo, para que o estômago encha, porque nós passamos fome. E muitos dias, eu e o pastor Alex bebemos salmoura, para que a pressão não caia, porque nós não temos o que comer. Você está entendendo, irmãos? É um momento difícil do pastor? Sim. Eu estou falando isso para te desmotivar? Não, irmão. Tudo que Deus permite para nós é para nos ensinar e para nos fortalecer e nos preparar lá na frente. Aleluia! Deus levou meu filho para outros lugares e Deus honrou. E Deus, mas aí ele soube trabalhar, ele soube administrar. Amém, meus queridos? Deus estava com ele? Estava. Mas por que Deus, amados, permitiu aquilo? Porque naquele ano ele foi escolhido para ser professor, formando homens e mulheres para Deus. Então Deus permitiu para que ele pudesse, porque eu como mãe sempre procurei fazer o melhor. Sempre procurei fazer o melhor para ele.
E quando ele dizia que queria se formar a pastora, eu falava, vai fazer mais um curso. E aí, eu disse, vai fazer administração, faz contabilidade, faz administração. Ah, mãe, mas eu quero fazer isso, vai fazer. Mas depois eu posso eu quero fazer o Instituto Teológico, quero ser pastor. Não, vai fazer mais um curso. E o último, ele falou, quero ser juiz de paz. Então, vai fazer juiz de paz. E agora eu posso ser pastor? Ainda não. Né? Ainda não. Eu queria que, irmãos, que ele estudasse e que ele ficasse sendo nosso auxiliar. Mas Deus tinha chamado para ele, desde criança, Deus o mostrava. Ele em um lugar longe, com multidão, fora do país, e isso aconteceu no dia em que o pastor me chamou e disse, não seja tropeço, você com esse amor, você está criando barreira, Deus quer usar seu filho. Irmãos queridos, irmãos amados, muitas vezes nós permitimos barreira. Eu fui barreira por um grande tempo, meu filho, até que eu digo assim, pode ir. Vai fazer a obra do Senhor. E ele foi. E hoje ele voltou para mim. Amém, meus queridos? É um ganhador de alma. É um escolhido. Soube enfrentar as barreiras. E guardou a fé. Sobre vencer os Golias que surgiram na frente dele. É o escolhido. Ele não teme barreira. Irmãos queridos, irmãos amados, quantas vezes a gente é questionado de pessoas dizer assim, ai pastora, mas aquele pastor, a atitude dele é assim, e por quê? Lá acontece milagre, é de Deus, é o inimigo. Irmãos, para com isso, não fica julgando, não senta no lugar de Deus não, tá? Não queira sentar no trono de Deus não. Sabe por que Deus ouve? Sabe por que os milagres acontecem? Não importa quem está falando, que está pregando, ou que está sendo usado para cura. Porque quem cura é o Senhor Jesus. É o nome do Senhor quem garante. Aí você pergunta, e daí? Ele é um escolhido. Se está fazendo coisa errada, vai prestar conta com Deus no último dia, diante do trono de Deus, diante do juiz dos juízes. Mas enquanto ele estiver usando o nome do Senhor, o que ele pedir vai acontecer. É cura? Vai acontecer. É libertação? Vai acontecer. É salvação? Vai acontecer. Porque o nome que garante é o nome do Senhor, nosso Deus. Ah, estou decepcionado com o pastor A, B ou C. Decepciona com ele, irmãos. O homem é falho. Mas você não podemos decepcionar com o Senhor nosso Deus. Porque Ele faz tudo o que é certo, no momento certo, na hora certa. E Ele não decepciona ninguém, amém? Irmãos queridos, você sabe, eu quero citar aqui 3 versículos para encerrarmos. João 15,16 é muito claro para mim e para você. Para o chamado, você que aqui está, nós que aqui estamos nessa tarde. É como eu disse, não os irmãos que estão de férias, que estão viajando, que vêm no culto das 7. É para mim, é para você. Não, o que o próprio Jesus disse. Isso aqui não é apóstolo, não é discípulo. Aqui quem está falando é o próprio Jesus. Ele diz o quê? Não me escolhesse vós a mim. Não foi você que tomou uma decisão, eu vou para Jesus. Não é nada disso não. Não escolheu vós a mim, mas eu vos escolhi. E eu vos nomeei. Eu vos chamei. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi para quê, pastor Amadeu? Para uma missão. E qual é a missão do Senhor? Para que vades. Para que você saia das 4 paredes. É para você ir, não é para você ficar. É para ir, é para anunciar. E ele diz para que você vá. Para que vades e deis fruto. Muito fruto. E esse fruto permaneça. Como que esse fruto vai permanecer? Com seus cuidados, com seu carinho. Você regando, você cuidando, você protegendo das chuvas, das tempestades, da geada, não é assim que nós fazemos, agricultores? Protege lá o cacho de uva, protege lá o cacho de banana, né? Envolve, não é isso?
para que bichos, para que a geada não venha matar. Aqui o Senhor diz que Ele quer fruto meu e de você, mas Ele quer que eu e você venhamos cuidar desse fruto, para que esse fruto permaneça, para que ele continue vivo. Amém? Aí diz assim, a fim de que tudo que pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você quer bênção? Você quer milagre? Você quer orar e a coisa acontecer? Então obedeça o Senhor. Ele disse que te escolheu. Ele disse que te nomeou. Ele disse que quer frutos de você. Ele está cobrando. Ele não quer que você apresente diante dele de mão vazias. Irmãos, o escolhido é caso sério, pastor. Viu a confusão que Jonas aprontou? Viu, Daniel, a confusão que Jonas aprontou? Deus escolheu ele para salvar Nínive. Aí ele disse, não, Deus tem um coração muito mole. Esse negócio, esse povo é rebelde. Esse povo é pecador, tem que morrer tudo queimado. É isso? Mas Deus não queria, que Deus queria dar oportunidade. Queria dar oportunidade àquele povo, irmãos. Deus ainda continua querendo dar a oportunidade ao pecador. E o pecador só vai conhecer a verdade através de mim e de você. Missionário, você que aceita o ID do Senhor, você que vai até o pecador. Esses dias andou um pescador de aquário convidando gente aqui da igreja para ir para a igreja dele. Porque diz que tem uma missão, porque tem um legado de pastor, porque quer ganhar alma. Eu mandei um recado para ele, glória a Deus, você quer ganhar alma? Vai para a favela, vai atrás dos drogados na rua, vai atrás das prostitutas, vai atrás daquele que a sociedade lavou a mão, mas não vem pescar no meu aquário não. Não vem pescar no meu aquário não. Esse povo aqui Deus colocou na nossa mão para cuidar. Então não vem com a varinha pescando não, porque a gente quebra a vara e tudo, amém? Não vem não, que a varinha vai ser quebrada. Quer ser pastor? Quer ganhar alma? Abra a igreja. Tem dinheiro para abrir uma porta? Abra 1, 2, 10, 20, 30 mil. Mas vai ganhar as almas perdidas. Vai atrás de quem não tem pastor, de quem não tem igreja. Vai atrás daquele que todo mundo já lavou a mão. Isso é pastorear. Mas não vem atrás do pratinho feito, não. É facinho. Pegar o peixe dentro do aquário, né? Misericórdia. Vamos continuar aqui. Amém, meus queridos? Deus precisa de porta-voz. Os reis têm porta-voz. Os presidentes de países têm porta-voz que fala por ele. Moisés teve porta-voz. Amém? Não é isso? Mas eu quero falar para você, não é só eu, você, nós que buscava desculpinha não, né? Eu não querendo que o meu filho saísse, né? Para o ministério. Jonas, né, fez aquele barulhão todo, o que aconteceu? Atraiu tempestade, problemas, perca naquele navio, quase que aquele navio foi a pique. E aí, o que aconteceu, irmão? Ele teve que confessar, né, que ele era um homem de Deus, um escolhido, e que Deus tinha colocado uma missão e ele desobedeceu. Deus mandou ir, ele não quis ir. E agora ele disse, quem está causando tudo isso, todo esse transtorno sou eu por desobedecer. Irmãos, quando Deus quer nos usar e nós não permitimos ser usados, transtorno acontece espiritualmente para nós e até para aqueles que nos rodeiam. Irmãos, lá que aconteceu lá com Jonas, foi necessário o Senhor mandar o grande peixe. Engoliu ele, e aonde o lançou, onde o vomitou? Lá na praia. Né? Vai ou vai? Vai ou vai? Quando Deus chama, ou vai ou vai? Ai, pastora, sabe, eu não tenho jeito. Não sei se você tem jeito, Deus te escolheu. Se Deus te escolheu, Ele vai dar um jeito. Ele vai trabalhar e vai fazer de você uma bênção, amém? Se Deus te escolheu, irmão, se é escolhido, tem aqueles que se escolhem, né? Que acha que é, e não é. Aí esse não tem jeito. Mas aquele que Deus escolheu, Deus dá um jeitinho, e Deus é especialista, amém? A mãozinha de Deus, irmão, é especialista para deixar perfeito. Para que possa realmente fazer de mim, de você, um vaso de bênção, tá? Fazer eu e você ramos frutíferos, aleluia. Irmãos, quando Deus, né? Quando
Deus fala com Moisés, ele diz, eu não sei nem falar, né? Ele disse assim, aliás, troquei aqui, já vou lá. Jeremias que disse que não sabia falar, ele disse, eu sou pesado de língua, né? Aí Deus falou, eu vou te usar o seu irmão para falar através de você, né? Araão, Araão significa o iluminado de Deus, o iluminado, porta-voz de Deus. Tem muitos iluminados aqui hoje, amém? Tem muitos iluminados aqui, iluminadas de Deus. E significa o esplendor, a glória de Deus. Tem muitos aqui que Deus vai derramar da tua glória e do teu poder nesta tarde. Para que você leve Jesus, para que você leve a glória do Senhor a pessoas que estão em trevas, que necessitam do Senhor nosso Deus. Bem rapidinho para encerrarmos, meus queridos e meus amados. Jeremias 1,4 vem falar conosco quando Deus escolhe Jeremias, né? Aí Deus fala com ele. Deus, assim digo eu, o Senhor, né? Lá no versículo 4 em diante, ele diz assim: assim diz eu, o Senhor, antes que te formaste no ventre, eu te conheci, aleluia! E antes que saísse da barriga da tua mãe, eu te santifiquei, eu te escolhi, eu te santifiquei, e eu já comecei a te preparar para enviar às nações, porque eu vou te fazer de você um profeta, aleluia! E lá vem ele com justificativa, né? Com desculpa, não dá para ir não, não dá para ir não, Senhor. Aí o Senhor fala para Jeremias, Jeremias, para com essa conversa mole, né? Assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová a você, ao Senhor que não quer que ninguém se perca nesta cidade, nessa região, ao Senhor que te chamou, te escolheu, lá no ventre da tua mãe, aleluia. E você talvez esteja falando, como Jeremias, eu ainda sou uma criança espiritualmente, eu me converti ontem, eu tenho pouco tempo de convertido, eu sou muito jovem, as pessoas não vão dar crédito a mim. E o Senhor está dizendo a você, não diga isso, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, eu estarei contigo, aleluia. Tu irás, tudo quanto eu te mandar falar, tu falarás. Resumindo, abra a tua boca e eu vou usar a tua boca. Não temas, ele diz no versículo 8. Pastora, mas não tem jeito para isso não. Sabe, eu sou muito simples, eu não sei falar direito, eu não tenho estudo. O Senhor está dizendo, você tem a mim, você tem o meu Espírito. Eu vou te capacitar, eu vou te encher, eu vou te fortalecer. Eu vou te dar unção, eu vou te dar ousadia. Eu vou te dar vida, eu vou te dar saúde. Eu vou estar com você, aonde você colocar as plantas dos teus pés, aleluia. Jeremias 1:8 ele diz, não temas, eu sou contigo para te livrar, eu estou contigo. E diz a palavra no versículo 9, que o Senhor Deus estende as mãos e toca na boca de Jeremias e diz, eis que ponho a minha palavra na sua boca, aleluia. Pastora, mas sabe o que é? Isso aconteceu com Jeremias. Vou falar para você o que aconteceu com Isaías. Isaías 6, versículo 5 em diante. Isaías escolhido. Isaías é escolhido. E Deus o consagra como profeta. E Deus chega até ele. E ele também vem com desculpinha. Versículo 5 de Isaías 6. Ele também vem com desculpinha. E ele diz para o Senhor... ai, Senhor, ai de mim, ai de mim. Eu estava olhando na Bíblia corrigida e atualizada, então diz assim, ai Deus, eu estou perdido, agora eu estou perdido. Ele diz, agora eu estou perdido, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros.
Eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas neste momento, igreja, neste momento que ele questiona, no momento que ele diz não vai dar, o que acontece? Ele vê a glória do Senhor, aleluia. Deus se manifesta. E Isaías disse: os meus olhos viram o rei, aleluia. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, aleluia. Versículo 6, ele diz: eu vi um anjo, um dos serafins de Deus, e ele voou em minha direção. Esse anjo, ele já está voando, e se você quiser, ele vai vir em sua direção, aleluia. Ele está voando para mim, e ele está trazendo para mim brasas vivas, que ele tirou do altar de Deus, aleluia. Versículo 7, e diz: e esta brasa vai tocar os meus lábios, e a iniquidade vai ser tirada da minha vida, e eu vou ser purificada de todos os meus pecados, aleluia. É isso que você quer? Você se acha indigno? Você acha que não tem condições ainda de estar pregando a palavra, de estar ganhando almas, de estar anunciando o reino? Ah, meus queridos, o ID não é só para os pastores, não. Ah, é para mim, é para você, é para todos. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Tem muitas pessoas esperando a salvação. Tem muitas pessoas dependendo de você para entrar nos céus. A tua família, o teu vizinho, a tua rua, os seus amigos de trabalho, os seus amigos de escola. Irmãos, talvez a gente quer ir pregar o evangelho lá no exterior, mas não ganhou nem a família ainda. O Senhor quer colocar brasa sobre a tua boca, e Ele quer te purificar, para que você possa ser um missionário lá no seu serviço. Oi, irmão querido, não faça como Isaías: agora eu estou perdido. Diga: Senhor, me usa. Se o Senhor quer me usar, porque lá na frente, depois que ele foi purificado, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é isso? Então eu quero convidar a igreja para terminar o culto aqui na frente comigo. Aqui você já vai pegar o pão.